Pane no sistema, alguém me desconfigurou. Será que a advocacia vai sucumbir a robôs? Muito bem-vinda, muito bem-vindo, muito bem-vindes ao seu Papo Juriscast, seu podcast jurídico diferente. Estamos iniciando 2023, o futuro, minha gente, chegou e é aqui, e talvez já estejamos até um tanto atrasados. Eu sou Erickson Moraes e estou virtualmente ladeado por meus queridos amigos Bel Becker, Marcos Magalhães. E hoje trataremos de um assunto importante, necessário, polêmico. Depois do Robocop, depois dos robôs de Bolsonaro, temos agora o Robojuris, Robojur, robô na advocacia. Do que se trata isso, minha gente? Esse será o tema do nosso episódio de hoje. Os robôs, a inteligência artificial, os impactos disso na advocacia, as implicações éticas e, por que não, as piadas que podem vir a partir daí. Então, meus queridíssimos amigos, instalemos os debates do que se trata esse negócio de robô advogado. É o que um robô tipo Robocop vai estar lá atendendo a gente? Como é que é esse troço? Eu espero que não, porque senão a gente vai ser substituído em breve, né? Porque o grande problema da advocacia é o contato ser humano, seja ele qual for, mas parece que esses robôs advogados se tratam de sistemas de inteligência artificial, mas servem como auxiliares de informação, eles conectam jurisprudência, artigos de lei, e eles dão no banco de dados deles soluções, né, jurídicas para alguns casos a partir de outros exemplos, né, e eles vão ampliando justamente pelo fato de eles serem um sistema de inteligência artificial. Não é isso, Marquinhos? Pelo que eu levantei aqui de informações, em 2017 foi criado o primeiro, chamado ROS, nos Estados Unidos. E ele foi pensado como uma máquina em que os advogados iriam interagir. Então, a partir de proposições de perguntas, o ROS iria apresentar soluções, né? Ou, diante das hipóteses formuladas pelos advogados, o ROS iria comentar, né? Iria apresentar contrapontos. Então, ele se comporta como parte da equipe, né? Como alguém que traz elementos, como uma inteligência artificial, como o Vini colocou, contribuindo com o trabalho dos advogados, né? Só com uma inteligência artificial, com uma potência, né? Agora, não é um banco de dados, não é estático, né? Não é apenas você fazer pesquisas ali e levantar informações arquivadas. Ele produz associações e, como uma inteligência artificial, ele vai se aperfeiçoando a partir do próprio uso, né? Ele próprio tem condições de ir identificando aquilo que funciona melhor e tal, e vai evoluindo, né? Se aperfeiçoando na medida em que vai sendo utilizado. Esse e outros tipos de conteúdo jurídicos estão disponíveis aqui no Papo Juriscast. Se você gostou, não se esqueça de dar like, se inscrever e ativar as notificações. Nós estamos também no Spotify e no Google Podcasts. Exato. E a gente tem a perspectiva agora, em 2023, de ter a atuação de um robô na defesa de um ser humano, né? Numa questão de trânsito, me parece. Uma notícia que está sendo veiculada na mídia aqui no Brasil, de que, me parece que é nos Estados Unidos, a gente vai ter um caso de defesa de uma pessoa, e me parece que é uma situação de trânsito. Mas, enfim, né? É algo interessantíssimo. Eles acharam uma brecha na lei que permitiria, então, o cidadão ser assessorado, representado por um robô que estaria dizendo ali o que essa pessoa deve dizer. Uhum. Pelo que eu li, parece que vai ser tipo um fonezinho, né, em que um robô ele vai falando e a pessoa vai reproduzindo a defesa. Mas é bom a gente lembrar que nos Estados Unidos os casos de defesa de trânsito não variam muito, nada que no Brasil é a mesma coisa. São casos muito repetitivos, né, de defesa, né, então é uma situação mais peculiar. O caso dessa defesa que vai haver em 2023 ainda está sendo analisada, né? Por ser justamente um ponto eletrônico, na verdade, e está sendo um direcionamento ali do que uma pessoa vai falar. Existe uma brecha legal, mas ainda não está decidido se realmente isso vai acontecer. Então, basicamente, nesse caso, seria como se... Porque, se não me falha a memória, me corrijam vocês que são bem mais antenados do que eu, ao menos nas matérias de trânsito nos Estados Unidos, a pessoa...
as questões, as demandas envolvendo situações de trânsito são judicializadas, não são resolvidas num sistema administrativo, vão para a justiça mesmo, se não me falha a memória, não é isso? E aí a pessoa, o administrado, o motorista, o cidadão que está ali se defendendo, ele mesmo vai à tribuna ali, no tribunal, expõe suas razões. Olha, excelência, eu ultrapassei o sinal vermelho naquele dia porque eu estava numa dor de barriga danada, tive que furar o sinal vermelho, senão ia dar ruim. Então a pessoa vai ali. Então é mais ou menos como se a pessoa estivesse ali naquele momento, com o celular na mão, pesquisando no Google. Ele estaria recebendo por um ponto eletrônico, só que com a diferença de que, com as inteligências artificiais comuns, tradicionais que nós temos hoje, há necessidade de a pessoa, ela mesma, digitar algo ou falar algo, pedir para que se pesquise algo. Ela lança lá as palavras-chave, o que está pesquisando, e teria uma resposta. Pelo que eu entendi, esse robô não, ele estaria escutando, por assim dizer, estaria ouvindo, e à medida que ele estaria ouvindo, estaria processando, assim como nós, humanos, né, temos nosso cérebro que processa o que vai ouvindo, e a partir dali ele vai buscando soluções e levando essas soluções para a pessoa que está com ponto ali. É mais ou menos isso que vai acontecer? Gente, vocês já viram esses programas dos Estados Unidos que mostram a defesa do pessoal nos casos de trânsito? Porque parece que tem um reality show que acompanhou um juiz, que é considerado um dos juízes mais sensíveis dos Estados Unidos, né? Ele considera muito mais motivo pessoal. Inclusive, enfim, isso é bem reportado na televisão americana e muita gente vê, chora, porque cada um tem um motivo. Às vezes, teve um caso mesmo que o senhorzinho de idade teve que sair correndo por conta do filho dele que tinha câncer e que estava passando mal. E ele, um senhor de idade com artrite, aí ele foi ocultando as coisas e o juiz fica observando, né? Então, assim, para esses casos, o que me parece, eu não vejo, por exemplo, o advogado do lado deles. Então, me parece que é uma defesa judicial que não necessariamente precisa de um advogado do lado. Então, talvez a implementação dessa inteligência artificial para esses casos específicos seja válida pelo fato de que o fato concreto, né, da análise do caso valha muito mais do que a aplicação da lei. Então, seria uma coisa muito mais genérica falar sobre direito em si. O que a gente está falando sobre a parte material, né, de aplicação, falar o artigo e tudo mais, nesses casos específicos não tem tanto valor quanto você trazer o que de fato aconteceu, né, em sua defesa. Então, talvez valha a pena, né, uma inteligência artificial só para te auxiliar, porque o que realmente importa, pelo que eu vi, né, nesse reality show, é o que você tem de argumento de sua vida, o que você traz de sua vida. Eu não conheço, só para contribuir, lembrando que lá nós somos mais positivistas, então a gente se pauta muito mais por um critério normativo legal. Então, a lei aqui busca se encarregar de definir o padrão, o certo, o direito, né, o caminho a ser seguido, o reto, e a resposta está inserida ali. Para qualquer situação, a gente tem a mesma resposta. O que é ruim, né? Diante da diversidade de possibilidades que o comando único tem que oferecer para todas as situações, isso acaba engessando. E o direito americano, ele é consuetudinário, então ele se molda mais a partir de costume. Então a gente fala assim, os precedentes, né, as decisões anteriores guiam, muitas vezes são invocadas para a gente resolver questões. Mas no que diz respeito à matéria de trânsito norte-americano, eu realmente não sei, né? Mas falando aí, considerando que Bel disse, o programa de TV também, creio que seja um pouco por isso, né? Eles têm tem mais flexibilidade. Então, caso em concreto, se busca achar uma solução, invocando-se muito mais outras fontes do direito, os costumes, né? Os precedentes, a jurisprudência e tal. E a lei é uma fonte também, mas não é a fonte principal. Aqui no Brasil, a gente tem uma regra muito mais rígida. Eu queria lançar um questionamento. A gente observa na história da humanidade a superação de uma produção manufatureira, né, para uma produção mecanizada. A gente vivenciou a Revolução Industrial, Revolução técnico-científica informacional. Já se fala na Revolução 4.0, Sociedade 5.0.
algoritmos, inteligência artificial, multiverso, tudo isso, que de alguma forma impacta não apenas na forma como nós nos comunicamos, com que nós nos relacionamos com as pessoas, mas impacta também nas relações de trabalho, né? A advocacia não deixa de ser uma relação de trabalho. Há na advocacia uma relação de trabalho, é a forma do exercício de um ofício, de uma profissão, de um trabalho. Nesse sentido, considerando que desde o início do processo, do fim do processo manufatureiro, para a mecanização de tudo, e aí já vão algum par de décadas, né? Mais de um século, talvez 2 séculos, né? Não me falha a memória agora, que impactou, a humanidade percebeu algumas profissões sendo substituídas, sendo extintas, porque começaram a ser, aquela função passou a ser exercida por um processo mecânico, automático, informático. E o advogado, será que chegaremos num nível, ainda que daqui a 100 anos, sei lá, de uma pessoa estar com um problema, estar com uma pendenga, um problema jurídico, chegar no escritório e se deparar com um robô sentado ali, ser atendido, consultado pelo robô que vai lhe dar a solução, vai fechar contrato, vai entrar com ação? O que é que vocês acham a respeito disso? Até que ponto a inteligência artificial põe em risco, se é que põe, a figura do advogado humano, de carne e osso? Veja bem, eu acho que eu não tenho a resposta certa para isso, mas que há uma tendência do mercado de querer substituir os profissionais em geral, numa ideia de mecanizar as profissões. Né? A gente está vendo isso em várias profissões diferentes, né? Inclusive tem um projeto de lei muito doido, vou colocar dessa forma aqui, que é o PL 3081 de 2022, é recente. A propositura foi feita para extinguir várias profissões, como, por exemplo, a profissão do psicólogo, como a profissão do médico veterinário, como a profissão do engenheiro, do arquiteto, em várias situações, como decoração de interiores e tudo mais. Eles estão querendo realmente mecanizar a situação. Eles dizem na justificativa do texto de lei que é para facilitar o acesso, o ingresso de pessoas a profissões que não precisam ser tão formais, mas a real é que eles estão querendo realmente abolir, né? Num processo de formação, a gente tem toda uma questão ética envolvida, tem toda uma questão de princípios, né? Aqui na Bahia, a gente teve, por exemplo, a gente acompanhou a formação de uma faculdade de direito que, por exemplo, aboliu o curso, né, a aula, a matéria de filosofia, né, e já passou para a filosofia do direito, para adiantar as coisas. Né? Não sei se vocês estão entendendo o que eu estou querendo dizer, ou se sabem do curso que eu estou falando. E foi muito criticado, porque abolia sociologia, filosofia, esse curso, e foi extremamente criticado porque parecia mais um cursinho de direito do que necessariamente um curso de formação, de bacharelado em direito. E eu acho que a gente tem que ter uma primazia aqui, né, pela experiência. A experiência é uma dádiva, né? Quantas e quantas questões a gente só aprendeu, vamos dizer assim, quando a gente foi praticar. Não tem coisas que não existe texto de lei, não existe link de jurisprudência com jurisprudência que possa fazer você resolver um caso de uma pessoa que precisa, por exemplo, de um acolhimento antes de dizer o que ela precisa, o que ela quer de fato fazer, como, por exemplo, vítimas de violência. Com certeza um robô não iria atuar da mesma forma que um advogado carne e osso voltado para esses casos. Eu estou dando aqui apenas um exemplo, mas existem vários outros casos, especialmente de família, em que as pessoas precisam ouvir, sabe? Precisam de um apoio para então conseguir dar entrada numa ação, pedir algo, executar algo, porque senão elas não vão para frente, não adianta. Elas não se sentem encorajadas, né? Elas, enfim, tem várias questões sensíveis que com certeza um robô não resolveria. Tem um site chamado Justiça Digital, tem um artigo vendo aqui agora na internet, né, que eles dizem que não é uma ameaça, não. Que há limitações óbvias quando a gente compara o ser humano com um robô. Contudo, ao desempenhar tarefas difíceis, extenuantes, com muita celeridade, isso contribui para a qualificação do trabalho da advocacia. E o que eu queria dizer é minha percepção, né? A gente, no período pandêmico agora, a gente se habituou muito a buscar as coisas na internet, entendeu? Então, eu acho que a gente está se habituando a esse modelo tecnológico
tecnológico de buscar respostas o tempo todo. Todo mundo está vendo agora no YouTube, por exemplo, como resolver determinada coisa. Eu não estou dizendo que isso é o certo, que isso é o melhor, mas tem muita coisa boa e muita coisa ruim. Eu só não romantizo o ser humano do ponto de vista de que um ser humano atenderia ou responderia melhor uma solução de um caso do que um robô. Eu não romantizo o robô. Sabe por quê, amigo? Vamos lá. Quem foi que fez esse software? Foi uma empresa formada por pessoas que têm interesse. E aí a gente volta para a questão, né, de neutralidade axiológica dentro da formação, do desenvolvimento daquele programa. E aí, será que não tem uma empresa de advocacia com interesse por trás dessa outra empresa que desenvolveu o software? Isso não pode melar os casos. Quem é que está por trás do recebimento de dados? Não tem nenhum uma interesse. cabeça humana, e eu estou falando de seres humanos também do outro lado. Então, é justamente isso que eu estou dizendo. Eu acho que a discussão é dos limites práticos e dos limites éticos. Talvez seja isso que você esteja trazendo. Eu só estou dizendo que eu não romantizo, no sentido de que o ser humano é sempre melhor, é incomparavelmente melhor. É nesse sentido que eu estou dizendo. E acho que são facilidades que naturalmente já chegaram. É nesse sentido que eu estou falando. Então, acho que pode contribuir para a qualificação, é minha opinião. Agora, acho que, se a gente puder brincar um pouquinho diante disso, é que, por exemplo, o quadro de... Não acho que a advocacia, pela questão, né, do juiz postulante e tal, ser uma questão até naturalmente personalíssima e tal, e você, como o Bel colocou, né, se prepara numa faculdade e tal, tem habilidades e competências que são íncitas aos seres humanos, juízo de valor, a máquina não tem e tal, pelo menos moral, mas eu acho que o quadro de estagiários talvez esteja ameaçado da forma como a gente conhece hoje. Se você tem uma máquina que pode contribuir com o trabalho e que aprende, que contribui na produção de peças, né? Você quer ver uma outra coisa que é perigoso, eu não estou defendendo, mas o uso desses advogados robôs, por exemplo, como uma estratégia de acesso ao judiciário para os mais pobres, né? Isso pode levar a como se fosse assim possível você, por um menor preço, ter acesso ao serviço da advocacia, já que ele é feito por robôs, né? Você ganharia em massa, essas empresas, sem dúvida. Vai ter vários interesses aí envolvidos. Isso aí eu acho que realmente não seria muito bacana, não. Além disso, essa questão do acesso, né? Eu acho que não seria, pelo menos no primeiro momento, amigo, algo viável. Eu iria por um outro caminho. Por exemplo, a gente fala assim, a utilização de robôs, advogados, de inteligência artificial. Hoje, a realidade que nós vivemos hoje, nós não temos robôs, fisicamente falando, advogados. Nós temos muitos sistemas, nós temos sistemas de inteligência artificial e tudo mais. Mas quando a gente vai para o mercado, para a prática de mercado, a gente observa os preços e aí a gente se pergunta quais escritórios e quais advogados têm condição de contratar determinados sistemas hoje. Mas eu queria só fazer uma fala a partir dessas visões complementares, mas ao mesmo tempo dissociadas, de Marquinhos e Isabel, sobre o não romantizar o robô e o não romantizar o ser humano. Eu fico no meio termo, no meio do muro, em cima do muro, em relação a vocês dois, porque se por um lado eu vejo que, de fato, a utilização da inteligência artificial é uma ferramenta poderosíssima, porque nos dá uma capacidade de otimização de tempo muito boa, e não só otimização de tempo, otimização de resultado. Nós que somos advogados, sabemos, por exemplo, como é bem mais fácil hoje do que 10 anos atrás consultar jurisprudência, né? A gente consegue, através de algoritmos, de sistemas de inteligência artificial, encontrar julgados anteriores que se adequam ao nosso caso de uma forma muito mais rápida e de uma forma muito mais precisa. Por outro lado, apaixonado eu que sou por tudo aquilo que traz a essência humana, eu diria o seguinte: qualquer inteligência artificial seria capaz, por exemplo, de produzir uma pintura, uma aquarela. Nenhuma inteligência artificial seria capaz de produzir ou reproduzir um Van Gogh, um Picasso, um Velázquez, um de Cavalcante. Criar, né, amigo? Criar, que você está falando. A capacidade criativa da inteligência artificial é limitada, porque ela precisa de informações a priorísticas. Não nasce nada do nada. Nada nasce a partir do vácuo, a partir do não existente. Sempre nascerá algo a partir do que já
Existem. Então, o espírito humano dá vida, dá forma. E a inteligência artificial não tem esse espírito humano. E a advocacia, minha gente, convenhamos, é uma arte, é uma coisa linda, bela, um pouco surrada, muito maltratada, mas é uma coisa bela, é artística, sabe? Vem do espírito humano. E isso, inteligência artificial alguma vai substituir, sem contar o que bem falou Marquinhos, é da capacidade de discernimento. O discernir não apenas aquilo que é certo do que é errado, mas discernir, sobretudo, aquilo que é humano do que é desumano, o que é justo do que é injusto, do que vale a pena, daquilo que não vale a pena. Então, isso, ninguém... Por isso, eu acho que, por mais que a nossa classe seja, em muitos momentos, muito mal vista, muito criticada, em muitas situações com uma certa justiça, mas em muitas outras de uma forma totalmente injusta e por uma visão enviesada do que seja a advocacia, por mais que existam críticas e críticas pertinentes, a figura do advogado, creio eu, nunca vai ser substituída por uma inteligência artificial. Se a lei já é fria, se já estamos diante da gélida letra da lei, imagine a gélida letra da lei associado a um gélido coração de lata. Acabou. Tá ouvindo isso, Alexa? Então, Eu acho que só mais um aspecto assim que eu queria destacar é que no embate dialético há uma desproporção muito grande, né? Uma máquina diante de um ser humano, então, por exemplo, numa mesa de audiência, né, um robô em relação a um ser humano. Claro que a capacidade criativa importa, intelectiva nossa e tudo, mas eu estou dizendo do ponto de vista de outras habilidades, inclusive do ponto de vista de acúmulo de banco de dados, essas coisas. Então seria muito desproporcional um ser humano disputar uma mesa de audiência com uma máquina como essa. É histórico, né? Os computadores disputando o jogo de xadrez e tal, mas aí eu estou falando de outro, é o que eu estou dizendo. As habilidades e as competências envolvidas num jogo de xadrez talvez não sejam tão distantes, mas no caso da advocacia, são muitas competências, muitas habilidades e, por exemplo, a questão das informações importa na tomada de decisões. Dificilmente a gente teria decorado todas as leis, todos os códigos e tal. A gente precisa de um trabalho que leva tempo. Uma máquina faz isso em instantes, uma coisa que a gente levaria horas. Você tem uma ferramenta tecnológica que lhe traga luzes ou que você possa formular hipótese e perguntar a opinião dela a partir do acervo que ela tem de informações de caso e tal. Deve ser uma experiência bem bacana, bem interessante. É minha opinião. Só para finalizar aqui, numa distopia, se a gente tivesse, dentro dos exemplos que vocês trouxeram, um robô e um humano numa mesa de audiências, a gente precisa se lembrar que no Brasil ainda temos o princípio da paridade de armas, né? Então, muito provavelmente, isso seria impossível dentro do contexto principiológico atual. Então, realmente, só como auxiliar por enquanto, e olha lá. E se fosse possível, eu tiraria da tomada. Eu ia dizer, gente, que tem um tal de um chat que a gente conversa, interage, como se estivesse falando com o ser humano. Mas Erickson falou do coração de lata. Então, por mais interessante que possa ser essa conversa, a gente sabe que a gente não está diante de um outro ser humano ali. Então, fica a dica, né? Quem ainda não fez a experiência, experimente. Só não fale de sua vida pessoal, não ponha dados sensíveis, né? Dados importantes, porque a lógica da inteligência artificial é justamente está sempre coletando dados para se aprimorar, tá bom? Mas joguem no Google, assim, chat com inteligência artificial, que vocês vão ver várias plataformas que disponibilizam isso. Eu já fiz e é interessante, tá? Parece realmente que você está ali conversando com uma pessoa pela forma como existe a escrita, você pode escolher o idioma e tal. É interessante. A Alexa, que Bel acabou de falar também, né? Ela, com o passar do tempo, as versões vão surgindo, vão se aprimorando. Então, acaba tendo até brincadeiras, coisas que você fala assim, poxa, mas é tudo programação, né, gente? É tudo a partir de informações permanentemente coletadas. Inclusive, quando a gente está com o nosso celular desligado, está sendo ali coletado informações. Por isso que a gente comenta um assunto. Não falei com ninguém, não usei no WhatsApp, não fiz pesquisa. E ó, quando eu abro meu Google, tá lá aquilo que eu comentei. Você falar... Isso é espionagem. Pode nem falar... O pessoal usa isso como espionagem. É bizarro. Espionagem. Eu falar agora oi... a minha Alexa, ela tá envelhecendo, tá? Só para constar. Ela precisa de reparo porque ela está surda. Tá ouvindo direito. Então, este, minha gente, foi o nosso tema deste episódio, inteligência artificial, advocacia.
A você que nos acompanhou até aqui, o nosso muitíssimo obrigado. Aproveite para nos seguir nas redes sociais. Estamos no Instagram, @PapoJurisCast. Estamos também no Spotify, no Google Podcast e aqui no YouTube, ou lá no YouTube, não sei de onde você está assistindo ou ouvindo. Aproveite e ative o sininho para receber as nossas notificações, as atualizações dos nossos canais. Segue, curte, compartilha. Um beijo no coração. Esse foi o Papo JurisCast, o seu podcast jurídico diferente.